Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja, para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual, Jesus. Olá, muito boa noite. Esta é a edição número 71 do programa Orson 9:30, que vai ao ar toda quinta-feira, às 21h30, pela Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja, no Rio Grande do Sul. Transmitindo também para Paraíba, para a Bahia, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais e também para o meu canal pessoal, Orson Peter Carrara. É uma satisfação muito grande chegar até você. E hoje vamos fazer a parte 2 de um assunto que despertou muita atenção no programa passado, exibido no dia 30 de setembro, com o tema A Loucura sob Novo Prisma, um livro do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, quando então entrevistamos o nosso querido amigo Gustavo Ramalho. E à época convidamos o Dr. Walter Bonaparte, da cidade de Pindamonhangaba, e foi uma noite de muito entusiasmo e empolgação com este assunto, a loucura sob novo prisma, com os estudos, a experiência trazida pelo Gustavo. E, naturalmente, com os pedidos feitos pelos participantes no chat, nós decidimos, pois, e todo mundo aceitou, de trazer a parte 2 deste assunto, que é o assunto que nos motiva nesta noite novamente, principalmente quando pensamos na importância do livro A Loucura sob Novo Prisma, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, nós estamos aqui com a presença do nosso querido amigo Dr. Walter Bonaparte, de Pindamonhangaba, que esteve conosco na ocasião passada. Boa noite, Dr. Walter, um prazer tê-lo conosco. Olá, Orson, boa noite a todos aí, os internautas, todos que estão nos ouvindo. É um prazer participar, porque realmente é um tema que foi brilhantemente apresentado pelo Gustavo, e no que puder colaborar, estaremos juntos novamente. Que bom que estamos aqui convidados de novo para poder discutir esse assunto tão pungente, tão pouco debatido, né? Tão pouco falado, de um livro que muitas pessoas não conhecem. Eu fico feliz de estar aqui. Obrigado, viu? Que bom, é sempre uma alegria estarmos juntos com este amigo de Pindamonhangaba, com quem partilhamos muitas experiências doutrinárias. E está conosco, portanto, o nosso convidado que motivou a parte 1 e a parte 2, o nosso Gustavo Ramalho, lá de Minas Gerais, trazendo o pão de queijo, trazendo as delícias mineiras da culinária. Gustavo, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, viu? Olá, Orson, boa noite, Walter, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo, os internautas que têm sido nossos companheiros de atividade de divulgação doutrinária. Nós vamos lendo os nomes aqui, vamos percebendo, né, a amplitude do trabalho, que nós estejamos hoje, como aqui em Minas Gerais a gente costuma dizer, na cozinha, pertinho do fogão de lenha, como se estivéssemos numa mesa redonda, para conversarmos sobre essa temática tão importante. Desde já estamos aqui também com o intento de contribuir sobre essa temática, convidando aos amigos internautas a serem copartícipes do processo.
obviamente, tanto quanto os nossos irmãos, o Walter e o Orson. Enfim, que tenhamos aí uma boa noite de prosa, né? E falar sobre o Espiritismo é sempre um momento de muita alegria para os nossos corações. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Walter. Então, como anunciado e divulgado, vamos falar sobre o tema loucura e obsessão, parte 2. É o assunto desta noite. Loucura e obsessão. São dois temas que dizem respeito ao nosso psiquismo, à nossa mente, à maneira de pensar. Loucura podendo ser um desajuste orgânico, naturalmente, mas também pode ser resultado de um processo de obsessão. A influência que podemos sofrer de espíritos, conforme Allan Kardec determina tão bem em O Livro dos Médiuns, dando-nos a conhecer este outro lado, nem sempre considerado, da influência de espíritos que somos nós mesmos, em desequilíbrio, ocasionando desequilíbrios naqueles que estão encarnados. É um processo complexo, difícil, que originou muitos casos e continua originando muitos casos, e vamos conversar sobre isso, então, loucura e obsessão. Muito bem, Gustavo, você, como nosso convidado aqui hoje, junto com o nosso amigo Walter, o que você gostaria de dizer já de início aos nossos telespectadores, às pessoas que estão nos acompanhando, que estão conosco aqui? Bem, a primeira coisa e talvez a mais importante a ser dita hoje, enquanto espíritas que aqui estamos reunidos ou interessados em estudar o Espiritismo, é que se vivemos uma pandemia e que, graças ao bom Deus, tem se estado sob controle de maneira ostensiva, que é a do Covid-19, nós temos uma pandemia que acontece nos bastidores das ordens espirituais, que é o que a benfeitora Joana de Ângeles e o espírito Dias da Cruz chamam de parasitose mental, ou a obsessão dentro de uma especificidade, que vai promover desajustes, distonias psíquicas na humanidade. E aí é importante fazer esse link entre o que Bezerra de Menezes trabalha em Loucura sob Novo Prisma e a temática de hoje, que estão juntas, loucura e obsessão. Não por acaso Bezerra de Menezes orienta o espírito Manuel Filomeno de Miranda na obra de nome Loucura e Obsessão também. E nós vamos observar que essa pandemia oculta muitas vezes, caminha nos extremos. Ou tudo é culpa dos espíritos, ou nada é culpa ou corresponsabilidade dos espíritos. E nós precisamos caminhar com o bom senso reencarnado, como assim foi adjetivado Allan Kardec. Precisamos entender que os espíritos nos influenciam de ordinário. Então, retirar da nossa proposta de relação entre encarnados e desencarnados essa condição de um espírito promover a influência nas distonias psíquicas não nos parece, enquanto espíritas, ajustado, coerente. Ao mesmo tempo, atribuir toda a responsabilidade ao espírito, ao obsessor, também não nos parece coerente, porque nós aí corremos em dois riscos. Primeiro, que é o indivíduo que começa, de alguma maneira, a não ter uma explicação para determinados fenômenos e, portanto, serão patologizados, e o Espiritismo se propõe a dar algumas respostas que a ciência material não as dá. Do outro lado, também nós corremos ou podemos correr um risco de dar poder ao mal, de dar poder da psicopatogenia e tão somente ao obsessor. Sendo a parasitose mental, a obsessão, uma pandemia, embora oculta, nós precisamos, de certa forma, nos imunizar. Se estamos nos imunizando contra o vírus letal e positivo que conseguimos perceber, mais ainda deveríamos nos imunizar para com aquilo que a maioria de nós não consegue perceber. É essa analogia que achamos perfeita,
que Allan Kardec propõe para a prática mediúnica, por exemplo, quando ele fala do laboratório do invisível, não é verdade? Então, ele vai dizer que se para manusear elementos químicos da série estequiogenética, da nossa bela tabela periódica, nós precisamos de conhecimento, ainda mais cuidado precisamos com essa matéria, né, que extrapola aquilo que nós conhecemos, essa matéria mental, esse laboratório do invisível. Então, eu gostaria de convidar todos os irmãos hoje a essa possibilidade de refletirmos quanto a sempre colocarmos, mas no seu adequado patamar, a influência dos espíritos em processos psicopatogênicos. Não descartarmos totalmente e nem colocarmos eles como os protagonistas. Assumirmos a nossa responsabilidade nesse processo. Porque senão entendemos que quando loucura e obsessão caminham juntas, tão simplesmente o obsessor causa a loucura, as doenças mentais. E eu acredito que o nosso papo hoje, né, vai fluir muito em como nos precaver, em como nos imunizar. Isso é possível? De que maneira atuar? E é isso que a ciência espírita propõe para nós. Eu gostaria de iniciar com essa reflexão, para que nós hoje saiamos desse bate-papo com uma condição de estabelecer, a partir da fé raciocinada, uma boa relação, tanto com os obsessores, quanto com os nossos quanto a nossa auto-obsessão, melhor dizendo. Porque muitas vezes nós, através da culpa, através da melancolia, vamos nos auto-obsediar e podemos promover aí efeitos fisiológicos danosos ao nosso corpo. Então, é como eu gostaria de convidar os irmãos a refletir hoje à noite, para que nós coloquemos cada item dessa, digamos, somatória no seu devido lugar. Muito bem, Gustavo. Você situa muito bem, porque verdadeiramente há uma tendência, mesmo entre nós, os espíritas, com a chamada desobsessão, de afastarmos o espírito que nós consideramos como o único protagonista. Né, Walter? Nós estamos habituados com essa linguagem, né? Como se o obsessor fosse o único responsável pelo processo de obsessivo. Nós, muitas vezes, tiramos o time de campo achando que não temos nada a ver com isso. Fomos perseguidos, injustiçados, fomos acompanhados por espíritos mal intencionados, malfeitores, e sempre tiramos a nossa responsabilidade, né, Walter? Sem dúvida, Orson, sem dúvida, nós temos uma tendência, como a gente brinca um pouquinho no meio espírita também, que todos querem ter sido um rei ou uma rainha, né? Que eu fui o faraó e outro foi não sei o quê. Ninguém quer ser o servo que serviu no passado, quer ter sido algum nobre, né? Então, da mesma maneira que a gente tem esse hábito ruim, esse erro mental, vamos dizer assim, que a gente comete, a gente tem também essa tendência de que nós não temos nada a ver com isso. E não só na vida espiritual, mas na nossa vida diária, cotidiana, e temos um certo... Vamos generalizar, todos nós, humanos encarnados, eu, você, né, o Gustavo, tanto faz, a gente não está falando de uma pessoa, está falando de uma comunidade encarnada, terrena, vamos dizer assim, de tirarmos o famoso corpinho fora, né? Não é comigo, não é comigo. Alguém está me obsediando, alguém está me influenciando, eu tenho algum amigo que está me levando para o mal, né? Então, nós nunca somos o mal, nós sempre somos o instrumento que sofre o mal, temos essa tendência, né? Então, eu não estou afirmando isso é irônico, hein, gente, que eu estou falando. Então, senão as pessoas podem dizer, poxa, então é verdade, eu não sou mesmo mal nunca, né? Não é bem isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós nos sentimos sempre do bem, né? Então, como já dizia o filósofo, toda intenção tem um alvo positivo, né? Tem algo de positivo para acontecer, mesmo aquele malfeitor, quando tenciona fazer alguma coisa errada, ele tem uma atitude positiva, só que o resultado vai ser negativo. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, e nós temos sempre que raciocinar que nós estamos pertencendo a uma teia energética, e que a gente participa daquela energia que está suspensa não só no planeta, não só na nossa casa, no nosso bairro, mas no universo, né, no cosmo. Então, a gente sabe que a gente se situa dentro de uma faixa de trabalho vibracional, da qual
vamos extrair o comportamento que aquela faixa tem a nos oferecer. Então, acho que o Gustavo foi muito feliz nesse sentido, que nós precisamos prestar muita atenção mais naquilo que nós fazemos, tendendo já a falar sobre uma vacina, né? Porque o Gustavo quis fazer a comparação da pandemia. Então, já falando de vacina, uma das vacinas seria a gente ter talvez uma noção um pouco maior de quem nós somos, como nós agimos, a que frequência vibracional pertencemos, né? Nessa encarnação que seja, porque a gente está falando de agora, desse momento, né? Então, eu acredito que o caminho é um caminho muito bem iniciado para a gente trilhar, Gustavo. Ô, Gustavo, essa apreciação do Walter, a gente começa assim, e também a sua introdução, a gente começa a sentir o calo apertar aí, né? Porque quando se fala em loucura, a gente começa a perceber o nosso calo apertar nas mais diversas situações. O Walter foi muito feliz em dizer que isso não é só na área espírita, isso é em tudo, né? Isso é em tudo na vida. E o calo começa a apertar mesmo, porque todo mundo quer se livrar dos espíritos obsessores. Mas a gente pouco faz para se livrar, para não sofrer obsessão. A gente se entrega e se deleita muitas vezes nos processos obsessivos. E, naturalmente, Gustavo, na sua experiência de Barbacena, inclusive, você deve ter uns casos aí para contar nesse caminho aí. Rapaz, causa o que não nos falta, né? Porque, de fato, entendendo o Espiritismo, como propõe Allan Kardec, lá no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, como ciência experimental, nós procuramos trilhar, né, esse caminho de experimentar, de observar, e então são realmente assim, muitos os casos de processos obsessivos, de processos realmente que chegam à possessão, né? E é importante falarmos sobre esse tema, ou esse termo, melhor dizendo, em que Allan Kardec vai trabalhar de uma maneira mais adequada na obra A Gênese. Então, muitos indivíduos começam a ler ali as obras básicas e vão ver no livro dos Espíritos, Allan Kardec tendo um comentário sobre a possessão, baseado no que ele tinha observado até a época em que publica, mas ele faz uma retificação na Gênese, quando ele fala da possessão, que é como se o espírito obrasse pelo corpo do encarnado, enxergasse, falasse, se locomovesse, inclusive dizendo que a possessão pode se dar por um espírito benévolo ou não necessariamente a possessão é um fenômeno só dos ditos espíritos maus, porque é assim que Allan Kardec adjetiva. Então, é importante a gente trazer a realidade desses fenômenos, e os causos vão trazer para o campo da realidade aquilo que está no livro de maneira teórica, mas lembrando que é uma teoria baseada na observação. Então, eu me lembro de um caso aqui, né, é o que nos vem à cabeça agora, à mente, de um jovem de 12 anos. E a mãe desse jovem nos procura na casa espírita, certa feita, desesperada, e foi um caso que me tocou muito. Sempre que a gente fala sobre processos de obsessão em crianças e jovens, nos dá uma certa apreensão, porque realmente são indivíduos que nessa encarnação ainda estão imaturos, não é? E nós vamos perceber que tem contextos espirituais normalmente graves nesses processos. Então a mãe chegou na casa espírita desesperada, pedindo ajuda, simplesmente porque o filho dela, de 12 anos, tentou assassiná-la. Pensem bem. Então, né, existe um contexto familiar já de desequilíbrio, mas um dia esse jovem morava com um pai, ele tinha extrema dificuldade com a mãe, para vocês terem ideia. Então os pais se separam e ele prefere morar com o pai. Não é muito comum, embora exista, mas só aí nós já temos alguma pista aí de uma certa antipatia espiritual pregressa. Porque a mãe, nós fomos conhecer a família, sempre de alguma maneira foi aquela que procurou ajudar, orientar. E ela foi lá, para você ter ideia, fazer o almoço para esse jovem. E então ele entra em transe. Ele simplesmente cai, desmaia e ele desperta. Quando ele desperta, a mãe preocupada com ele, não, mãe, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele fecha todas as janelas e portas da casa e pega uma faca. Com a faca,
ele manda a mãe ajoelhar-se. E com a mãe ajoelhada, ele começa, isso a mãe narra para mim, passar a faca no pescoço dela. Manda ela abrir a boca, coloca a faca dentro da boca da mãe. Aí a mãe me conta que diz, nessa hora eu só pude orar, Gustavo. Foi a única coisa que eu me lembrei de fazer. E ela começa a orar, e segundo ela, ele volta a desmaiar. E aí ela chama o SAMU, eles contêm o jovem, enfim, ela vai lá pedir ajuda, tentando entender o que acontecia. Ela já frequentava a casa espírita há algum tempo, estava começando a entender, foi à casa espírita exatamente por causa do filho que começou a apresentar, digamos assim, um tipo de vida diferente do que ele tinha, um comportamento muito diferente. E então, é bom porque nós podemos aqui, inclusive, explicar ao pessoal sobre a metodologia científica. Da outra vez eu tive que contar mais rapidinho o caso lá do hospital, né, de Barbacena, mas o método é o mesmo. Então, o que é que nós fazemos nesse caso quando uma pessoa nos procura dentro desse processo de obsessão, uma subjugação, no caso, né, desse jovem? Pedir à mãe para escrever uma carta contando tudo isso e para pegar um material de preferência metálico do jovem. Gustavo, por que isso? Porque André Luiz vai falar para nós sobre uma mediunidade chamada psicometria, em Mecanismos da Mediunidade e no livro Nos Domínios da Mediunidade. E nessas duas obras, André Luiz vai trazer uma informação, na verdade, Nos Domínios da Mediunidade, é Aulus quem traz a informação, sobre a impregnação fluídica de determinados objetos e que alguns médiuns, chamados psicômetras, têm a capacidade de ali perceber e, de certa forma, fazer uma leitura psíquica, por isso, psicometria. E então pedir a ela, né, esse objeto e uma carta. Para quê? Para ir à prática mediúnica, em que os médiuns não têm nenhuma informação sobre o caso, simplesmente é colocada a carta de próprio punho. Era assim que Chico Xavier, por exemplo, conseguia ler tantas cartas, para quem não sabe, né? Um caso de Chico aqui, aproveitando e emendando um caso no outro. O carteiro de Pedro Leopoldo diz que viu isso várias vezes. Ele chegava com malotes para o Chico e o Chico colocava a mão e ele já tinha as informações e qual carta ele responderia. Um médium psicômetra, por exemplo, né? E então nós levamos isso para a prática mediúnica, os médiums sem nenhuma informação prévia, né, vão pegar o objeto ou a própria carta, enfim, algo que esteja impregnado emocionalmente. E aí uma das médiums disse assim: Gustavo, eu vejo aqui um espírito, ele tem uma armadura enegrecida, uma armadura medieval. Ele está com uma espada enorme na mão. Me lembrei da faca na hora. E a médium pergunta: você vê alguma relação? Olha, eu vejo alguma relação. Permita que o espírito se manifeste. E aqui já vem uma... Eu vou aproveitando os ganchos, tá bom? Dentro de um caos pra gente. E aí, por favor, Orson, Walter, fiquem à vontade para colaborar, tá bom? Para mim não é problema parar aqui o caos e a gente comenta, abre um parênteses, a gente continua com o caos. Então, dentro desse contexto de que ela percebe, a gente vai perceber a parte histórica também do contexto. E aquela espada me fez lembrar a faca, como eu disse, né? E a partir daí, a médium, né, pergunta: então, posso trazer a comunicação do espírito? E é onde eu ia dizer sobre quando nós falamos de loucura e obsessão. O que hoje seria, né, se nós formos observar o DSM, né, o CID, o CID-10, que é onde os psiquiatras, via de regra, vão se embasar para dar um diagnóstico de uma psicopatologia, por exemplo, né, de uma doença mental. Eles vão se basear, muitas vezes, na condição ou na não condição que o indivíduo tem de entrar num estado alterado de consciência, de ter o controle sobre isso. Então, o indivíduo, digamos, que entra num estado alterado de consciência e não tem controle sobre isso, ele é diagnosticado com algum tipo de transtorno,
principalmente transtorno dissociativo da individualidade, é o mais comum, algo dentro do espectro da esquizofrenia. Mas se o indivíduo tem hora e tem local para que esse transe, esse estado alterado de consciência aconteça, não há uma orientação para um diagnóstico de uma doença mental para esse indivíduo. Por que eu estou dizendo isso? Porque vem a importância da educação da mediunidade. E vem a importância do que nós comentamos. A médium pergunta, então, o espírito, posso permitir a manifestação? Porque é assim que tem que ser. Não é o que a gente acabou de falar no início aqui, o Walter colaborou muito bem. É só o espírito, então? O espírito quer me obsediar, ele quer promover a possessão, a subjugação. Então ele faz com que eu me lance na frente de um carro, se ele quiser. Porque é esse o medo que muitas pessoas têm. Esse é o medo que muitas pessoas têm. De que a influência do espírito não encontre em nós possibilidade de resistência. E a educação, o treinamento mediúnico é o que vai dar a condição de sanidade mental, inclusive para os profissionais da saúde mental. Feito esse pequeno parêntese, o espírito se manifesta. E a primeira coisa que o espírito diz através da médium para mim é: você não vai conseguir evitar que eu mate aquela mulher. E a médium, obviamente, não sabia de nada, e eu pergunto a ele: e por que você quer matar essa mulher? O que ela te fez? Então, resumidamente, voltando à situação em que o Walter comentou, todo mundo quer ser rei no passado, não era o caso desses dois, né? Eles eram soldados, né? Eles eram soldados, né, de um exército, e dentre a uma situação de batalha em que eles, de certa forma, poderiam ali obter alguma riqueza, né, com aqueles roubos que eram naturais, né, após a invasão a determinadas aldeias, a mãe de hoje do jovem, que era amigo desse espírito, orienta ele a matar o amigo no campo de batalha para que fique com vamos dizer assim, toda a riqueza que estavam disputando. Estou resumindo aqui a história. Então, esse espírito que se apresenta hoje, né, através do médium com aquela roupa, né, enegrecida, ele foi assassinado pelo jovem há aproximadamente 300 anos atrás. E aí ele hoje se reencontra, ou melhor dizendo, ele reencontra o jovem, hoje, há algum tempo atrás, e o influencia a matar a mãe em situação semelhante, porque a médium, né, em transe, através da médium, ele diz algo que me marcou muito. Ele me deu uma espadada pelas costas e quando eu deitei em decúbito dorsal, de costas no chão, ele enfiou a espada goela abaixo, atravessando até a terra. E aí eu lembrei da cena do filho pedindo à mãe para abrir a boca e colocando a lâmina dentro da boca da mãe. São muitas semelhanças. São esses detalhes que eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos para mostrar o quão positivo é uma auscultação mediúnica. Enfim, esse foi um primeiro diálogo. E aí nós conversamos com o espírito. Primeiro, o espírito, após algum tempo de diálogo, duas ou três reuniões, ele resolve seguir a vida dele. Não vou aqui entrar nos maiores detalhes. E aí vem algo muito importante. Muitas vezes o obsessor, ele é esclarecido e segue a vida, e o obsediado começa, de certa forma, a abrir as portas mentais para outros obsessores, quando não obsedia o ex-obsessor, porque sente falta daquele psiquismo. Isso é muito comum, mais à frente eu gostaria de falar sobre isso. Mas só para a gente entender, o obsessor seguiu. Em uma outra reunião, como eu falei no nosso último encontro, usando o método do Bezerra, evocamos o espírito do jovem, no livro Loucura sob Novo Prisma. E ele se manifesta. E ali ele explica o porquê que ele não conseguia conviver com a mãe, porquê que ele não acreditava na mãe, dada a reminiscência, embora ele não tivesse uma lembrança consciente, mas subconsciente, dessa experiência, em que a mãe, de certa forma, deu uma orientação da qual ele se arrependeu amargamente. Gustavo, mas e aí? Tudo bem, muito interessante. Como é que dá para perceber que esse processo de fato aconteceu?
após o diálogo em que o jovem emancipado se manifesta através do médium, ele, primeiro, nunca mais teve nenhum fenômeno de transe, ele nunca mais teve essa, digamos assim, ojeriza, antipatia com a mãe. Ele voltou a ligar para a mãe, hoje vive com a mãe, ele estava afastado da escola, voltou à escola, ele passava noites em jogos, segundo a mãe, de guerra, e abandonou esses maus hábitos. O que eu estou mostrando é o seguinte: o que seria, para muitos, uma doença mental, era, nesse caso, vamos deixar claro, nesse caso, uma subjugação. O obsessor orientado e o obsediado, emancipado, nesse caso, também orientado, acabou-se a sintomatologia. Logo, em tese, acaba-se o diagnóstico da doença. Então, esse é um caos que eu acho muito didático, porque até hoje eu encontro com a mãe e vejo o rapaz, que hoje é um homem já, está com quase seus 20 anos, e eu penso assim, poderia ter sido um matricídio. Poderia ter sido algo extremamente danoso, e que bênção é a doutrina espírita, e o quanto conhecimento que Allan Kardec nos propõe. Aqui eu citei André Luiz, citei Bezerra de Menezes, que são os continuadores de Allan Kardec, nos dão para conseguirmos colaborar em casos que, sim, a medicina, ele faz terapia, ele faz acompanhamento, mas não sei até que ponto evitaria uma possível vingança desse obsessor. A psicoterapia com os desencarnados também tem o seu papel, e nós precisamos conscientizar a humanidade disso. Então, fica aqui o nosso primeiro caos, né, para os nossos irmãos entenderem o quanto o tema de hoje é tão importante e o quanto isso implica em nossas vidas práticas. Porque pode parecer distante até que isso aconteça em nossos lares ou com pessoas às quais nós amamos. Será que isso precisa acontecer com seres que nós amamos para nós despertarmos para a necessidade de usar ferramentas que Jesus permitiu, há quase 160 anos, estivessem na Terra, na forma do Consolador prometido, ser colocado a favor da humanidade, dos nossos irmãos? Sabe, esse é um questionamento que eu faço para mim e que eu faço ao movimento espírita. Por que não utilizar? Eu outro dia, conversando com alguns amigos, eu dizia que é quase a parábola do talento, quando a gente enterra um talento, tendo um talento em nossas mãos, nós não utilizamos. Então, assim, perdoe-me, mas eu me emociono quando falo disso, porque tem muita gente necessitada e nós temos uma ferramenta que pode auxiliar esses irmãos momentaneamente mais necessitados que nós. Aí eu passo aí para o Walter, para o Orson, porque eu gostaria muito hoje, né, de ouvi-los também. Aquele dia eu quase monopolizei, né? Porque eu conto os causos e vocês colaboram, e os irmãos que estão através do chat se manifestando também. Gustavo, enquanto você contava essa história, aliás, o Valmir está dizendo aqui que esta sua fala pode ser o capítulo de um bom romance. É verdade, é uma bela história mesmo que faz a gente pensar. Enquanto você estava falando, Walter, eu fiquei pensando na sua experiência de conhecimento espírita, estudioso, dirigente espírita, palestrante, e também a sua experiência médica. Você, como médico, observando um paciente que está à sua frente, embora a gente saiba que um diagnóstico obsessivo precisa ser observado durante longo tempo, não é tão simples assim. À primeira vista, pode confundir o atendente fraterno de um centro espírita, como pode confundir um médico espírita também. Mas você, com toda a sua experiência médica e hoje espírita também, você já consegue detectar alguns sinais de alguns pacientes que é mais do lado obsessivo do que a enfermidade física? Olha, Orson, aquele ditado já diz que de médico e louco todos temos um pouco, né? Então eu acho que eu tenho os dois lados, né? Porque eu sou médico e tenho influências espirituais, então eu peço licença aos irmãos para que nossas histórias sejam de alguma maneira consideradas, né? Então, mas eu acredito que tanto dentro da experiência prática, quanto profissional, quanto pessoal, a gente pode sempre acrescentar alguma coisa. Eu gostaria de começar essa resposta sua
através da gente falar alguma coisinha num contraponto ao eu, Gustavo, que está dando as experiências práticas. Com relação ao livro que a gente está comentando, esse livro eu acho muito interessante porque eu, com a minha formação em neurocirurgia, hoje eu faço mais a parte de cirurgia de coluna, mas a minha formação é neuro mesmo. Então, esse livro tem uma proposta muito interessante da gente como neuro. Ele tem uma proposta de demonstrar a diferença entre casos de loucura por lesão orgânica, lesão cerebral, e aquelas que a gente não registra nenhum tipo de acometimento orgânico. Obviamente, a gente tem que, do ponto de vista científico, respeitar que foi escrito antes do ano 1900. Então, o que existia de diagnóstico de lesão cerebral talvez seja diferente do que existe hoje. Então, não existia exames de imagem ou de função como hoje nós temos. Então, talvez hoje, o Dr. Bezerra, se tiver presente entre nós encarnado, vai ter uma gama muito maior de estudos nesse sentido da medicina científica, vamos dizer assim. Mas, basicamente, o mote, uma das propostas do livro, em que ele repete várias vezes, é o acometimento orgânico com lesão cerebral ou sem lesão cerebral, né? Aí, então, quando a gente fala sem acometimento orgânico, sem lesão cerebral, a loucura sem lesão cerebral, então ele diz que ela seria puramente espiritual e teria como causa algum gênero obsessivo, em que ele chama de loucura obsessional, né? Então, a loucura obsessional seria aquele distúrbio de comportamento que se encaixa em algum tipo de alteração, né, da individualidade ou da cognição da pessoa devido a uma obsessão, né? Então, que tipo de obsessão? A obsessão, como a Fernanda Linhares colocou aqui, obsessão, auto-obsessão, a gente depois entra na questão dela. E eu acho muito interessante também aproveitando o gancho, que as bases de questionamento do Dr. Bezerra nesse livro são extremamente técnicas, porque se a gente considerar a proposta do estudo espírita da loucura, né, que é o que ele se propôs a colocar, ele questiona, por exemplo, existe a alma? Né? Isso é um questionamento do Dr. Bezerra no livro. Então, existe alma ou não? Segundo, qual a natureza da alma? Né? Aí ele consegue relacionar, por exemplo, o que a gente se fala hoje muito da Terra e também do Gustavo, que o Alexander fala de mente e cérebro, né? Quais as relações do pensamento com o cérebro? Então, tudo isso é muito complexo, até hoje. Então, em 1900 era complexo para um espírito iluminado encarnado como o Dr. Bezerra, hoje ainda o é, né? Então, ele descreve de uma maneira brilhante as influências dos desencarnados sobre o espírito humano, né? Então, quando ele fala espírito humano, significa o quê? A alma, nós encarnados dentro da nossa individualidade, sendo influenciados por um espírito desencarnado, né? Então, isso é uma das tônicas do livro que eu gostaria de trazer para que a gente possa entender um pouquinho do que o livro trata, né? E com relação à experiência pessoal, eu diria o seguinte, que com o passar do tempo, Orson, a gente passa a ter um pouco mais de acuidade, né? Um pouco mais, assim, de filigrana, um detalhamento, uma sensação, uma intuição um pouquinho melhor a respeito daquela pessoa que está na nossa frente. Obviamente que isso não é o tempo todo. Eu acredito que enquanto a gente está batendo papo, comendo uma pizza, isso não está acontecendo, você entendeu? Porque isso aí também é amparado pela espiritualidade, não é verdade? Então, no momento em que você está trabalhando, que você está praticando aquela possibilidade que o nosso destino, o nosso plano encarnatório nos proporcionou de estar na frente de uma pessoa, assim como um atendimento fraterno também o faz, ou como um médico atende alguém, né, que isso acho que tem bastante a ver, o psicólogo, o profissional da área mental ouve uma entrevista, eu acho que nós somos intuídos e capacitados para compreender um pouco melhor do que, como eu exemplifiquei de maneira banal, na hora que você está tomando uma Coca-Cola com uma pizza, entendeu? Então, a gente está ali mais preparado. Por isso, eu acho que a importância do médico, dele ter um conhecimento, apesar de Kardec dizer, e o Dr. Bezerra também dizer, que todos os profissionais da área de saúde são protegidos e têm os seus guardiões ao seu lado, tanto em procedimentos cirúrgicos quanto numa anamnese, né, numa entrevista, aquele que tem a condição de compreender isso, o profissional que consegue desenvolver o seu grau intuitivo, aquele que consegue ter uma percepção maior de que isso existe, ele com certeza ele é um profissional que faz a diferença. Então, por isso que quando se alia a espiritualidade, não vou nem entrar na doutrina espírita, mas sim na espiritualidade e com a medicina,
isso é tudo de bom, vamos dizer assim, porque passa a abrir os canais do médico de uma maneira em que ele aceita opiniões daquilo que ele crê. Qual é a sua crença? Não importa. Eu tenho crença que existe algo acima de mim. Eu tenho uma crença que existe alta espiritualidade nas nossas palavras espíritas. Mas outros amigos, outros colegas, outros irmãos, outros profissionais de outras doutrinas, de outras crenças, têm outros nomes. E também acreditam nessa alta espiritualidade que nós denominamos dessa maneira. Então, esses profissionais que se permitem serem intuídos, vamos usar esse termo, com certeza eles têm experiências diferentes e têm uma capacidade maior e um pouquinho magnificada de sentir essas sensações. Então, eu acredito que à medida que passa o tempo, passa a idade e passa a experiência, no caso, a experiência espírita, vamos dizer assim, a gente tem um conhecimento maior, eu tenho uma capacidade maior dentro do consultório, por exemplo, de ter alguns insights que eu não tinha no passado. Então, apesar de não ser um profissional que lida com doenças mentais, a gente não precisa ter a formação da psiquiatria para que quando você tiver alguém na sua frente, você sinta determinada coisa sobre ela, né? Então, por exemplo, você pediu um caso prático. Por exemplo, eu sou cirurgião. Então, eu digo sempre, eu brinco com o meu paciente, que obrigação de operar bem, todo cirurgião tem. Então, o que acontece? Se eu operar mal, eu não posso ser cirurgião. Então, eu parto da premissa de que eu tenho que, tecnicamente, ser bom. Então, isso já não é vantagem, já não faz... Então, vamos colocar no 0 a 0. Eu sou bom porque eu tenho que ser, né? Todos nas nossas profissões temos que ser tecnicamente. Agora, a partir do momento em que você sente a pessoa propícia a se submeter àquele tratamento, isso já é diferente. Então, operar, propor uma cirurgia para um paciente ou para outro, faz toda a diferença, nem que seja o mesmo caso, com o mesmo diagnóstico, com o mesmo sofrimento. Então, por exemplo, já que eu não sou muito bom de causa, eu não sou mineiro, né? Eu moro perto do sul de Minas, mas eu moro no estado de São Paulo, nasci no estado de São Paulo. Sou originário de Campinas, moro hoje em Pindamonhangaba. Mas quando a gente tem, por exemplo, alguma coisa, minha secretária fala até para mim o seguinte, que parece superstição. Eu falo, não é superstição. Isso aí a gente tem que desenvolver uma intuição. Então, por exemplo, de um paciente em que não gostaria, que internou e estava para ser operado naquele dia, né? Então, aí você sente que alguma coisa de errado está acontecendo. Não, mas os exames cardiológicos está tudo certo, o exame é recente, o paciente tem indicação disso, o convênio liberou o material, ele está internando, mas alguma coisa está errada, né? Então, aí você pega um tempo, vai lá, entra no quarto do paciente e conversa com o fulano, para sentir o fulano. O que está acontecendo, né? Estou sentindo que você não está bem, né? Doutor, eu não estou bem mesmo. Por quê? Você não quer ser operado? Não, eu quero, eu entendo, eu preciso, eu aceito o método e tal. Mas por que você está assim? Eu estou sentindo que você não está legal, né? Mas eu não falei nada, mas eu estou sentindo que você não está legal. Aí ele falou para mim o seguinte, mas é verdade, ele não estava mesmo, eu acertei. Aí ele fala o seguinte para mim, doutor, 5 anos atrás, nessa mesma data, meu pai foi submetido a uma cirurgia e morreu. Né? Eu falo, então o que você está fazendo aqui, entendeu? Você está de alta para casa, vai mastigar melhor esse assunto, vai digerir melhor isso, vamos marcar uma outra data, você entendeu? Então, se a gente não dá margem a que isso seja revelado para você naquele momento, o que poderia acontecer? Não sei qual a influência da espiritualidade, não sei qual o grau de energia que aquele paciente estava, eu não sei, na sintonia que a gente comentou no começo, qual era a frequência que ele estava vibrando. O que poderia acontecer nessa cirurgia? Poderia ele morrer também? Parece coincidência? Parece uma coisa absurda falar isso, né? Mas a gente tem que levar em conta considerar esse tipo de coisa. Então, eu acredito que o profissional, à medida que ele se permite a ouvir e compreender e sentir algumas coisas que as palavras não dizem, nem o gestual nos traduz, que são coisas inexplicáveis, que faz parte da mediunidade natural de cada um, né? Que todos somos médiuns em maior ou menor grau, como o próprio livro dos médiuns já nos diz, né? Então, e também na pergunta na 459 não fala isso, que se os espíritos influenciam sobre a nossa vida, o que Kardec ouve de resposta? Que eles não só influenciam, como eles podem conduzir a sua vida, né? Então, eu deixo a pergunta para acabar aqui meu comentário, por quais espíritos estamos sendo conduzidos, né? Então, eu devolvo aí meu comentário para o Orson dessa maneira. Muito bem, Walter, que legal, viu? O Walter, já que você citou, aproveita aí que você está com a palavra, complementa aí o questionamento da Fernanda Linhares,
Pode parecer uma pergunta óbvia, mas a loucura e a auto-obsessão podem ser apresentadas pelo paciente sem ter histórico de mediunidade? Fernanda, boa noite. Como é que tá a Floripa aí? Tudo bem? Então, obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que eu vou começar pelo final, porque no final eu já discordo do seguinte que ela fala, que não existe não ter histórico de mediunidade. Se a gente acabou de falar que todos nós, em algum grau, somos médiums, então isso já tira parte da sua questão. Espero que você compreenda que não existe não ter histórico de mediunidade. O que existe é não conhecer qual é a nossa capacidade mediúnica. Não sei se o Gustavo concorda na experiência dele, mas é isso que eu sinto, eu acho que isso que a doutrina nos diz, né? Daí depois ela fala que a auto-obsessão, né? Parece óbvio, mas a loucura e a auto-obsessão podem ser apresentadas pelo paciente sem ter histórico. Então, a auto-obsessão é o quê? Para responder a pergunta da Fernanda, eu vou comentar uma coisa que o Gustavo falou no começo, que quando a gente fala aqui, doutor Bezerra comenta da loucura obsessional, eu diria até que esse menino de 12 anos que você comentou, ele estava passando a apresentar sintomas de loucura, sim, só que devido a um processo de obsessão que já não existia mais, né? Então, isso é uma loucura obsessional ou uma auto-obsessão. Então, a resposta para a Fernanda é que sim, né? Que ele pode apresentar distúrbios causados por ele próprio, porque a mediunidade é inerente a essa pessoa. Então, seria essa a minha resposta. Muito bom. Ô, Gustavo, o Fábio faz uma pergunta interessante aqui. Gustavo, se você pudesse avaliar uma porcentagem de culpa entre a pessoa e o obsessor, qual seria a porcentagem de culpa entre o obsessor e a pessoa? A pessoa eu vou entender como obsediado, né, Fábio? Nosso querido amigo Fábio, lá de Leopoldina, né? Terra quente, rapaz, lugar quente. Muitos amigos lá, né? Fábio, eu diria o seguinte, o Emmanuel, no livro, eu diria nada que eu não sou bobo nem nada, eu vou com essa turma, né? Eu vou repetir aqui o que esses grandes pensadores vão nos dizer. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que é um livro maravilhoso, eu sempre falo desse livro, dificilmente vocês vão me ver falar sobre doutrina espírita sem comentar esse livro. Que Marlene Nobre, aí sim, né, de São Paulo, chamava do pequeno grande livro, né, o Pensamento e Vida. Ela adjetivava assim. Ele vai dizer que obsessão é basicamente sintonia de baixo teor vibracional. Então, o que vem a ser a sintonia? É um efeito de quando dois indivíduos vibram e irradiam sua matéria mental em uma faixa minimamente próxima. Portanto, nós vamos perceber que é uma via de mão dupla. Então, e aí eu vou ficar também aqui, trazer, melhor dizendo, o André Luiz, que no livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele vai falar do circuito mediúnico, lá no capítulo 6, ele vai dizer que existe uma vontade apelo do espírito e uma vontade resposta do médium, mais uma vez mostrando que um circuito ele vai depender desses dois componentes. Nem sempre o indivíduo está consciente de que se permite o processo obsessivo, mas ele vai permitir. O André Luiz ainda, e aí só para a gente, né, embasar o porquê nós precisamos dividir a responsabilidade, como o Fábio aqui nos pede, o André Luiz, lá no livro Pensamento e Vida, no Mecanismos da Mediunidade, quando ele estuda o pensamento, né, e o Walter tratou isso aqui já 2 vezes de maneira muito importante, essa irradiação, essa frequência vibracional, isso é a base para nós entendermos o quanto aquilo que Jesus já nos disse, vigiar e orar para não cair em tentação, é verdadeiro. E o Espiritismo apenas explicita isso, né? Desvela, porque é ou não é a terceira revelação. Lá ele diz assim, mais ou menos assim, aqui no mundo espiritual, onde nós estudamos a matéria mental ou o pensamento, identificamos que os seres angélicos vibram numa frequência super, ultra curta. Então aqui ele está falando do pensamento dos cristos afora, aí, né? Nos mais diversos sistemas solares e orbes. O homem na Terra vibram em frequências
média, longa e curta. Então, o que nós vamos perceber aqui, Fábio e demais irmãos? Dentro desse processo, há uma hierarquização baseado na frequência que nós irradiamos da matéria mental, que para André Luiz é sinônimo de pensamento. Se ele diz que os seres angélicos vibram nessa frequência super ultra curta, ele está fazendo essa hierarquização da seguinte forma: quanto mais evoluído moralmente, maior a frequência vibracional do pensamento daquele espírito ou alma, enquanto espírito encarnado. Se nós voltarmos na primeira referência do Emmanuel, que diz que obsessão em sinonímia é sintonia de baixo teor vibracional, nós vamos perceber que obsessão somente acontece quando o obsessor e o obsediado vibram na mesma frequência. E aqui a gente precisa quebrar um paradigma. Eu não sou melhor ou mais evoluído que meu obsessor. Só serei obsediado, não estou falando influenciado, me entendam bem. Obsediado com uma sintonia vibracional por seres que irradiam a sua matéria mental igual ou maior que a minha, que é o que Allan Kardec recebe de orientação lá no Livro dos Espíritos, quando na questão 274 ele pergunta se há no mundo espiritual influência e hierarquização de poder. E a Pleia de Verdade responde que há sim, só que ela é moral. E o André Luiz explica: quanto mais evoluído moralmente, maior a frequência vibracional. Quanto maior a frequência vibracional, maior a sua influência. Logo, se eu sou influenciado, chegamos a qual conclusão? Fábio e demais amigos, o obsessor, no mínimo, vibra na mesma frequência que eu. Logo, o processo de desobsessão, como o próprio Kardec nos ensina, lá na Gênesis, no capítulo 14, vai prioritariamente depender da minha melhoria. É isso que Kardec diz, que basta, na maioria das vezes, a melhoria moral do indivíduo para o processo desobsessivo terminar. Necessitando de ajuda de terceiros, quando a vontade já está subjugada, que é quando ele fala sobre níveis mais e graus mais densos, mais graves da obsessão, como seria a subjugação, a possessão, a fascinação. Então, nós vamos perceber aqui que há uma corresponsabilidade, que há uma vontade de apelo, mas há uma vontade de resposta. Logo, nós diríamos que se nós já estivéssemos, eu vou falar pelo menos por mim, não sei vocês, numa condição evolutiva maior, não seríamos obsediados. Só para concluir rapidinho, Walter e Orson, porque muitos amigos, quando a gente conversa sobre esse tema, dizem assim: mas e o caso do Divaldo com Máscara de Ferro, por exemplo, né, que fica muito demonstrado no filme, e ele trata disso em algumas palestras. Nós vamos verificar ali que entra algo que agora a pergunta da nossa irmã tocou nisso. O processo de auto-obsessão, porque aquele espírito foi influenciado em uma outra reencarnação por aquele que está na persona de Divaldo hoje a cometer suicídio. E então ele instigava a culpa em Divaldo, até que ele se auto-perdoou. E com o auto-perdão, aquele espírito, embora aparecesse, não mais tinha influência positiva sobre o Divaldo, ou logo ele não era mais obsediado, embora o espírito ainda o perseguisse. Vê que são duas coisas diferentes, porque o espírito pode querer me obsediar. O que nós aprendemos com o espiritismo é: eu decido, conscientemente ou inconscientemente, se ele vai ou não, porque é lei, evolução moral. Então, Fábio, nós, basicamente, enquanto obsediados, vamos ser o indivíduo que vai apertar o interruptor. A questão é que, na maioria das vezes, nós estamos inconscientes, mas nós aprendemos com os espíritos que não fazer nenhuma escolha é fazer alguma escolha. Assim como não fazer o mal não é fazer o bem.
já é um mal por si só. É isso que nós aprendemos em O Livro dos Espíritos. E aí o Walter falou algo, ou o Orson, no início, que eu acho muito importante. A gente vai percebendo que o negócio aperta para o nosso lado. Porque nós temos que entender que o processo obsessivo ele deve terminar a partir de mim enquanto obsediado. Se nós formos depender do obsessor, que via de regra é alguém que quer vingar-se, decidir mudar, eu automaticamente estou terceirizando aquele protagonismo que eu deveria ter na minha vida. Eu entrego à casa espírita, à reunião mediúnica, ao médium, algo que Jesus entrega em minhas mãos. Então tem que ter cuidado com isso. E, obviamente, em alguns casos, como os que nós citamos aqui, e Kardec propõe, em que a vontade já está subjugada, é necessária a ajuda de terceiros. Então, é uma via de mão dupla, mas quem apaga o interruptor fechando o circuito ou abre o circuito somos nós, os, entre aspas, perseguidos, entre aspas, né, vítimas, entre aspas, obsediados. Tenhamos muito cuidado, porque o que eu já vi de indivíduo pedindo ajuda na casa espírita, e de repente o obsessor vai contar a história, a gente pensa assim, rapaz. Por isso que a gente tem que ouvir os dois lados da história, né? Olha, é um sem número. Eu acho que os irmãos já passaram por isso, então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então eu só queria trazer essas reflexões para que a gente pense uma, duas ou mais vezes sobre o nosso protagonismo no processo desobsessivo, no nosso processo desobsessivo. E só para concluir, é natural no nosso estágio evolutivo que ainda estejamos em processo obsessivo, dada as nossas naturais imperfeições, uma frequência vibracional nem sempre a melhor possível. Não sei se eu expliquei aí, se eu respondi ou se eu confundi, Fábio, e demais irmãos, mas eu conto aí com a ajuda dos dois irmãos. Por favor, se quiserem colaborar e somar, tenho certeza que sempre há aquilo que pode ser adicionado. Fiquem à vontade, meus amigos. Eu queria aproveitar que tem uma pergunta mineira. Eu e o Walter não estamos autorizados a responder essa pergunta aqui. Não. Gustavo, hoje fomos a Barbacena, mas por acaso, e o acaso não existe, e lembramos no caminho do trem de doido. Dá para explicar de novo aos companheiros não mineiros? Eu e o Walter não somos mineiros, e muitos dos telespectadores aqui também não, que não conhecem o termo trem de doido. Pois é, o Zé João, querido Zé João, e demais irmãos, o trem de doido, né, que é uma, digamos assim, uma figura de expressão que aqui em Minas Gerais, pelo menos, é muito utilizado. Acredito que em alguns lugares, né, do Brasil, principalmente no Sudeste, é uma expressão surgida da linha férrea que saía de vários pontos do Brasil e que levavam os, entre aspas, pacientes psiquiátricos ao Hospital Colônia, em Barbacena. E isso foi similar ao que aconteceu também no Terceiro Reich, em que fez-se uma linha férrea para levar os judeus até Auschwitz e outros campos de concentração. Daí muitas, vamos dizer assim, similitudes entre o que acontecia nos campos de concentração nazistas e o que aconteceu no que se convencionou chamar Holocausto Brasileiro, onde aproximadamente 60 mil irmãos desencarnaram em o que seria uma casa de saúde, né? Então, daí vem essa história do trem de doido, porque é a linha férrea que levava os doidos. Vale aqui sempre deixar claro que nem todos eram pacientes psiquiátricos. Muitos estavam à margem da sociedade e muitos obsediados. O que nós tivemos de experiência auscultando o Hospital Colônia nas reuniões mediúnicas com indivíduos que se manifestaram e que eram obsediados foi uma coisa assim enorme.
enorme. Inclusive, continuavam obsidiados mesmo desencarnados. Só para contextualizar rapidinho, aí, ó, Barbacena presente, ó, tá vendo? Ah, tem uma conterrânea aqui. Então, eu podia até falar com mais propriedade que eu. Olha que legal a Érica, né? Tem um contexto histórico em que muitos dos indivíduos que chegaram ao Hospital Colônia eram mais especificamente vinculados à SS, que era uma espécie de elite ali do exército de Hitler, uma força especial que atuava nos campos de concentração. E o que, infelizmente, nós percebemos, e o que é natural, me coloco no lugar desses irmãos, que nem todos os judeus perdoaram. Então, esse ciclo ele ainda é, né, repetitivo. A gente vê muito nas obras, né, do Manuel Filomeno de Miranda, quando ele vai falar sobre, né, essa trilogia, Amanhecer de uma Nova Era, né? Enfim, quantos judeus, quantos oponentes do Cristo ainda existem no mundo espiritual. Ele diz algo muito sério, que nós espíritas hoje somos um alvo para esses irmãos, porque eles enxergam no espiritista aquele cristão primitivo. Então, respondendo o Zé João, já aproveitando aqui para trazer mais uma responsabilidade para nós espíritas. Se nós queremos evangelizar e diminuir essa, digamos assim, dificuldade interreligiosa, vai ser com o exemplo, vai ser praticando bem, vai ser com a caridade, vai ser mostrando para esses irmãos que nós, cristãos, seguimos o Cristo e que o Cristo em nada tem a ver com aquilo que eles acham que aconteceu com o povo dele aí no decorrer da história, apenas um equívoco dos cristãos, não do cristianismo. Muito bem. Walter, aproveitando essa fala do nosso Gustavo, existe uma observação do Adilson aqui, eu gostaria que você comentasse, muito oportuna, vale a pena acrescentar, embora não seja algo tão complexo, mas é muito bom. Ele está dizendo aqui que os espíritos inferiores influenciam mais os espíritas e não influenciam tanto os que não são espíritas. O que fazer para os espíritos inferiores não influenciar as pessoas? Há algo importante a ser esclarecido nesse comentário do Adilson aí, né, Walter? É verdade. Só antes, Orson, peço só uma permissão para comentar uma coisa, para eu não esquecer, porque o Gustavo falou uma coisa que, só para complementar uma frasezinha, ele falou a respeito daquilo que Jesus nos deu, né? Quando ele falou a respeito do comportamento e das ferramentas que a gente tem para trabalhar tudo isso. Então, eu acrescento uma das ferramentas que ele pode ter pensado na hora, é o perdão, né? E não é só o perdão, é o auto-perdão. Então, o que me ocorreu na hora é que o processo obsessivo, ele passa... me lembrei, na hora que ele falou como a gente pode se livrar, começar a se livrar, desde que nós sermos os obsidiados, né? É o perdão. Agora, não é só o perdão a quem nos fez alguma coisa, sabendo ou não, se nós soubermos ou não. É o auto-perdão também. Eu me perdoo por ter feito e me perdoo por ter sofrido. Então, dessa maneira, eu apago uma parte da minha história onde essa energia negativa fica retida dentro da espiritualidade, dentro das minhas encarnações, porque, afinal de contas, nosso perispírito traz como... Esses dias, ontem, aliás, na live, falaram sobre um porta-malas que carregamos, né? Então, o que existe dentro do nosso porta-mala perispiritual? Então, a partir do momento que você tem coisas que precisam ser esquecidas, e dessa maneira, falando do perdão, você está abrindo um caminho muito importante para que você possa fazer essa mudança vibracional, como ele já acentuou e eu também já falei algumas vezes. Só para não esquecer do perdão e do auto-perdão, que são duas palavras muito, muito significativas dentro do processo obsessivo. E ainda, eu vou responder ainda o Adilson, mas ainda, Orson, dentro de uma série de artigos que o Dr. Bezerra de Menezes publicou em 1893, você vê a convicção que ele tem, na época dele, a respeito do tema da loucura e da influência espiritual, que ele diz o seguinte no livro, ele fala, cure-se de uma obsessão ao invés de curar-se de uma loucura. E veremos como os hospícios
terão reduzidas às proporções mínimas seu passivo de incuráveis, né? Então a obra ficou como uma referência científica até para refutar aqueles que diziam ser o espiritismo uma fábrica de loucos. Isso foi dito por Luciano Klein, que é o biógrafo, um grande biógrafo do autor, que nós conhecemos, né? Então eu já uso isso de gancho para responder a questão do Adilson, que nós espíritas não somos melhores do que os outros, né? Nós temos um conhecimento, talvez específico, de uma determinada área, mas agora nós temos outras religiões, outras doutrinas maravilhosas, né? E também o grau de desconhecimento que nós temos, por exemplo, só para exemplificar, das doutrinas orientais, não nos permite nem falar o que somos, porque nós somos exclusivamente das doutrinas ocidentais, porque a partir do momento que você começa, eu não comecei ainda, a estudar doutrinas do Oriente e o tempo que é desenvolvido com relação à humanidade, à imortalidade, né, à espiritualidade, a gente fala, puxa vida, eu só sou espírita ainda, entendeu? Então, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Nós temos ainda muito que aprender. Então, eu acho que o espiritismo é maravilhoso, é a terceira revelação, é a continuidade daquilo que o maior representante de Deus Pai nos trouxe na Terra, que é Jesus Cristo, que veio nos trazer os grandes ensinamentos para que a gente passe durante essa fase de milênios. É isso que nós precisamos, não mais do que isso. Então, eu acredito que os espíritos questionam até inferiores. Quais são os espíritos inferiores, né? Então, influenciam mais os espíritas e não influenciam tanto os que não são espíritas. Então, eu acredito que a gente poderia falar que sim, pro Adilson, se trocarmos essa palavra espírita. Então, não é o espírita. Os espíritos inferiores influenciam mais aqueles que são vulneráveis. Espíritas, católicos, evangélicos, mormons, budistas, tanto faz. Então, aqueles que são mais vulneráveis à obsessão, a essa energia toda que nós estamos comentando, que nós pertencemos, onde nós estamos situados, igual uma pauta musical, né? Cada um está situado numa linha. Então, eu acredito que esses são os mais vulneráveis, né? Não necessariamente os espíritas. Talvez, assim, aqueles que mais se manifestem com relação à espiritualidade, que fazem as sessões mediúnicas, que vêm também de religiões afrodescendentes, e que a gente sabe que essa influência é muito forte. Então, a gente sabe que dentro da corrente da Umbanda e diversas outras, a gente sabe que essa manifestação é muito mais corriqueira do que em determinadas outras doutrinas, a gente aparece mais, vamos dizer assim. Então, isso é mais escancarado, é mais comentado. Então, talvez eu não concordo com o que ele diz, colocando o nome espírita. Eu diria para ele que se a gente tirar esse nome espírita e colocar outro, como eu tentei colocar aqui, que sim, né, que os espíritos inferiores influenciam mais aqueles que são vulneráveis do que os que não são, espíritas ou não. Então, essa seria a resposta que eu teria para traduzir, talvez, o meu pensamento. Se o Orson quiser acrescentar alguma coisa, eu não estou usando nenhuma literatura, é mais como eu compreendi o que ele quis dizer. O Walter, ele começa a sua resposta, Walter, de uma maneira brilhante. Os espíritas não somos melhores do que ninguém. Nós somos criaturas humanas em aprendizado, sujeitos a deslizes e a todo tipo de influência, a todo tipo disso que nós estamos tratando aqui, de desequilíbrio por falta de perdão, por falta de auto-perdão, por mágoas guardadas, etc. É exatamente isso. Não é o fato de ser espírita que nos livra da influência dos espíritos. Qualquer pessoa, independente da crença, o que defende é realmente a postura, o comportamento. Gustavo, vou passar para você essa pergunta aqui, porque é interessante também. O Adélcio Lopes, prezados, desde criança tenho lampejos em que caio e bato a cabeça numa pedra, chego a sentir calafrio, isso se repete ainda, mas hoje já não me assusta mais. É influência espiritual ou lembrança? Muito interessante a pergunta dele, né? Olha, esses fenômenos são tão naturais, embora específicos de cada indivíduo, e é exatamente não ter uma explicação para essa, digamos assim, fenomenologia, que pode gerar muitas pessoas uma certa tensão psíquica. O que é isso? Eu sou louco, só posso ser louco, ter lampejo de cair, bater a cabeça na pedra. De onde veio isso? Veio isso, eu nunca tive essa experiência nessa encarnação. E aí nós vamos partir desse princípio do reencarnacionismo, que segundo, né, o Erasto vai nos trazer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a missão do espírita divulgar, né, segundo o próprio Erasto, ou a tradução, o dogma da reencarnação, como uma verdade,
Porque é a partir daí que determinadas circunstâncias que pareçam não ter uma causa específica nessa encarnação, nós vamos encontrar em outras. Ou vamos encontrar em uma inteligência que introjeta determinadas cenas em mim, na minha psique. O André Luiz ele vai falar também em Mecanismos da Mediunidade sobre um efeito pós-hipnagógico, que acontece muito com suicidas sob influência obsessiva. Então ele vai trazer lá a situação de que o indivíduo, quando emancipa-se durante a noite, durante o sono, né? E aqui já fica a dica para quem tem medo de morrer, né? Todo dia de noite, a maioria de nós treina um pouco, né? Cumprindo lá, né, a fala do Sócrates. Treinar para morrer é necessário. Então, via de regra, nós temos um momento de emancipação. Nesse momento de emancipação, o nosso, digamos assim, né, a nossa psique, ela transcende o que o nosso, embora maravilhoso, estou aqui conversando com um neurologista, né, mas o nosso cérebro físico, ele nos limita enquanto inteligência, não é? Então a gente começa a transcender. E lá o André Luiz vai trazer para nós essa informação que muitas das vezes esses espíritos vão criar ideoplastias, imagens mentais, e aí se tiver alguma dificuldade de entender qualquer termo, eu peço a qualquer irmão, por gentileza, para perguntar. Nós queremos nos fazer aqui esclarecidos e não trazer aqui uma terminologia complexa, tá bem? Mas é porque alguns termos são específicos, né? E não dá muito para fugir, só dá para explicá-los se alguém julgar necessário. Só queria fazer esse breve parênteses. Então, essa ideoplastia é uma imagem mental que se forma e muitas das vezes mostrando ali formas de autoextermínio. E o indivíduo acorda com aquela ideia. E, em alguns casos, inclusive, chega ao autoextermínio. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque no caso do irmão que fez a pergunta, as duas possibilidades existem e, no fundo, não importa muito qual a causa, tá bom, meu irmão? O que é importante é virar essa página, é compreender que o momento é outro, é compreender que só há uma destinação para todos nós, só um fatalismo, seremos perfeitos. Então é com isso que devemos nos ocupar, com o nosso progresso. Apenas isso podemos afirmar. Embora a morte, que é um fenômeno biológico, também seja um fatalismo, mas não significa a nossa inexistência. Então eu diria ao irmão o seguinte: essa percepção, digamos assim, ela pode ter uma causa, sim, numa mnemonia, numa reminiscência, um acidente pretérito, que é caso de muitos traumas, muitas fobias, inclusive, né? Então, nós vamos perceber que a própria, hoje, né, medicina, as terapias vão trabalhar aí com a regressão, né? O Hermínio Corrêa de Miranda trabalhou muito com isso, né? Promovendo experiências com pessoas que tinham fobias, e quando a pessoa entende que aquilo já passou, ela tende a sobrepujar aquela situação. Mas não necessariamente precisamos fazer uma regressão efetivamente em todos os casos. Muitas vezes, de maneira consciente, eu vou perceber o seguinte: olha, ou isso é um fenômeno passado, ou essa é uma ideoplastia que estão, de certa forma, promovendo em mim para criar um medo, para criar uma dificuldade. Então não vou sair de casa, que eu posso cair. E tudo isso é combatido com o que nós explicamos mais atrás. Nossa frequência vibracional precisa estar acima. E aí eu vou me lembrar da maior potência que eleva a nossa frequência vibracional, que o André Luiz também fala sobre isso no Mecanismos da Mediunidade. A oração. Segundo o André Luiz, a oração sincera promove uma vibração nos elétrons mentais. E isso gera um aumento da frequência vibracional. Então, não só para o irmão que fez a pergunta, mas para todos nós, quando nos sentirmos sob uma influência pesada, aquela psicosfera densa, uma percepção quase de toque, em alguns casos é uma sensação até física no processo obsessivo,
não se esqueçam, meus irmãos, oração, a prece, e isso Kardec já recomendava também lá no livro, na Gênese. A prece é o recurso mais poderoso para obstar a influência dos maus espíritos. E é por isso que os obsessores, teve uma época que a gente estava lidando muito com reuniões de desobsessão, e como bom barbacenense, a gente tem umas ideias um pouco assim atípicas, sabe? Barbacenense tem umas ideias diferentes, sabe? Para não chamar de loucura, de doideira aqui, a nossa irmã Érica Barbacenense sabe disso. E eu tive uma ideia, fazer um estudo epidemiológico com os obsessores sobre as suas estratégias obsessivas. Então, propus uma pergunta muito simples a alguns deles. Qual é a sua estratégia para influenciar esse indivíduo? A pergunta era só essa. Via de regra, 2 coisas eles respondiam. Promoviam medo e culpa nos indivíduos. E aí nós vamos perceber quanto esse conceito ele é forte. Porque, em geral, o medo e a culpa nos paralisam. Então, ao invés de eu me movimentar, eu me paraliso. E é onde eles encontram ali condições de nos influenciar, de influenciar o nosso psiquismo. Nós vamos ver André Luiz falando sobre as escolas de vingadores em uma de suas obras. E aí ele vai aprender com os obsessores, né, se fazendo de obsessor. E aí ele diz, olha, meu amigo, o obsessor dizendo para André Luiz, você não conhece a escola dos vingadores? É onde nós, que queremos nos vingar, ou seja, os obsessores, vamos aprender como obsediar os humanos. E lá o que é que nós aprendemos? A observar quais são os pensamentos desses seres humanos. O que é que eles têm medo? O que é que eles pensam mais? Qual é o motivo ou tema central? É o termo. E então é por isso que nós temos que ficar atentos ao que nós estamos pensando. Porque pode ser que uma reminiscência, no caso da pergunta do irmão, de uma queda, de um acidente, desenvolva um medo desencadeado pela influência do obsessor. E o Dias da Cruz, quando ele vai falar sobre a parasitose mental, lá no livro Instruções Psicofônicas, aí o Walter com certeza pode falar disso melhor que eu, mas eu vou trazer aqui o que o Dias da Cruz promove. Ele fala que o quimismo espiritual é introjetado lá no nosso cérebro, no tálamo, especificamente, e aí nós vamos ver que o tálamo é uma região muito específica, né, do nosso cérebro, porque onde 4 dos nossos 5 sentidos chegam até ali, e daí vão para a região cortical. E isso vai gerar o quê? Olha aí, ó, os espíritos estão me ajudando aqui. Visões, audições, promovidas pelos espíritos, advindas do quimismo espiritual, que chega ao tálamo do indivíduo, no diencéfalo, e a partir daí vai para a área específica. Porque muitos de nós, né, e por favor, Walter, colabore, a gente acha que enxerga com os olhos, né? Ou a gente acha que a imagem é formada com os olhos, por exemplo. E aí nós vamos perceber que a imagem, de fato, né, ela se transforma em imagem no córtex occipital. E antes chega, né, ao nosso tálamo. Então nós vamos perceber que os espíritos podem utilizar do recurso que o nosso globo ocular usa, embora captando fótons, o nosso tálamo, e mais especificamente no epitálamo, nós temos ali quem? A glândula da vida mental, não é o que Alexandre ensina em Missionários da Luz? A pineal, a epífise. E então esse quimismo espiritual chega ao epitálamo, à epífise, e forma uma imagem, que é exatamente o que o irmão perguntou. Dizer qual é o seu caso, eu não tenho condições. Aí cada caso é um caso e precisa ser auscultado. O que posso dizer é que é possível, e os espíritos já trouxeram a fisiologia desse processo. O que eu queria deixar claro para todos nós é, quando tivermos momentos de ouvir algo, ver algo, sentir algo que nos gere medo ou culpa, recorramos à oração para elevar o nosso padrão vibracional, e ao invés de nós sermos influenciados por esses irmãos adoecidos, nós vamos influenciá-los.
nós vamos promover neles uma irradiação positiva. Ao invés das sombras nos envolver, nós vamos iluminar os nossos irmãos. Por isso, muito importante o conhecimento, mas não por conhecer, mas para aplicar. Nós podemos, nesse momento, evangelizar muito mais do que falar e falar e falar. Porque nesse momento uma alma pode reconhecer o poder do amor. Um obsessor pode reconhecer o poder de Deus. Ele pode repensar o modo como ele está vivendo a sua vida. Então, aproveitando a pergunta do irmão, eu transcendo ela um pouco e, mais uma vez, como começamos a conversa, entrego nas mãos dos irmãos que estão nos ouvindo esse material que, longe de ser do Gustavo, que não tem nada do Gustavo, eu sou apenas um repetidor, um médium literário, procuro me colocar entre os livros e as pessoas, entrego para que nós deixemos de ter esse medo dos espíritos, o medo da obsessão, o medo do mal, porque o medo paralisa. E a fé inabalável, a fé raciocinada que Kardec nos propõe, ela movimenta a nós e movimenta esses irmãos. É o que nós gostaríamos aqui de trazer para os companheiros em mais essa noite, assim, tão bendita, né? Esse bate-papo tão gostoso sobre o Espiritismo que estamos tendo aqui. Ô, Gustavo, já estão pedindo a parte 3 aqui. Opa, já vai virar quase que uma rotina. Vamos agendar uma rotina. Por mim, tá ótimo. Se vocês não se cansarem de me ver ou me ouvir, será um prazer. Walter, devolvo para você considerações que você acha importantes, que depois eu vou passar para o Gustavo encerrar, nós estamos quase com 1h30, e inclusive tem uma pessoa aqui, eu vou até pôr antes de passar a palavra para o Walter, apenas para você pensar, porque na live passada que nós tivemos, aliás, quem quiser ver a live passada, será interessante a pessoa tomar conhecimento da live passada, porque nós tivemos uma conversa muito produtiva na live passada, também com o Walter e com o Gustavo, sobre a loucura sob novo prisma, que gerou esta live que estamos vendo agora. Se você procurar no YouTube a loucura sob novo prisma, Gustavo Ramalho, que foi apresentada no dia 30 de setembro, está no meu canal. Inclusive, você poderá estar de encontro aí com estas valiosas considerações, hoje ampliadas. Então, antes de passarmos para o nosso Gustavo encerrar, Walter, até porque, Gustavo, olha aqui, olha, o Adelso escreveu aqui, assisti a peça teatral Nos Porões da Loucura, produzida em BH, muito triste, impactante a vida dos internos de Barbacena, que foi o assunto da live passada, especialmente, né? Então, nós vamos pedir a você que hoje encerre a live, ainda que compactamente, fazendo uma visão geral, até para estimular as pessoas para que vejam a live anterior, que está repleta de exemplos, e depois nós vamos marcar a live 3. Mas eu devolvo agora para o Walter aí, para as considerações que consideraram importante neste momento. Tá certo, Orson. Bom, tudo que o Gustavo falou está endossado, é importante, realmente falou muito bem. Do ponto de vista neurológico, eu vou acrescentar um pouquinho que é da minha área, por exemplo, a gente sabe que o cérebro, ele é apenas, dentro do espiritismo, que a gente encara como um instrumento material. Então, ele é a serviço da alma, para que seja colocado em relação com o mundo material. Então, na verdade, o cérebro é a interface entre a nossa encarnação material e o nosso espírito que se encontra enclausurado dentro do nosso corpo. Então, o cérebro faz esse processamento, ele faz esse contato. E quem exerce, na realidade, as funções todas de que pensa, raciocina, guarda essa memória, guarda a memória, como o irmão falou a respeito da queda, quem sente, quem vê, ouve, sente cheiro, né? Na realidade, é a alma, é o espírito. Então, o cérebro faz apenas uma interface. Então, lembrando também que o Gustavo citou a respeito do tálamo, o tálamo também, ele está dentro de uma estrutura que nos traz o sentimento guardado nas caixinhas cerebrais. Então, é por isso que, por exemplo, você sente o cheiro de uma flor, por exemplo, e é só um cheiro de uma flor, né? Só que o cheiro de uma flor lembra a casa da sua avó, em Barbacena, né? Então,
Por quê? Porque aquela flor você guardou, aquele cheiro você arquivou dentro da sua memória sentimental de uma maneira especial. Então, o que o tálamo distribui para as áreas específicas, como o Gustavo falou, esses circuitos, né, que acontecem, eles são todos interligados. Então, por isso que, só para acrescentar, que a memória olfativa, agora com o Covid, a gente tem ouvido muito falar em memória olfativa, né? Que vocês imaginem que terrível que é uma pessoa que tem um problema grave de olfato e que, em vez do cheiro de arroz e feijão, ela sente cheiro de fezes, entendeu? Depois, como é que ela pode se alimentar? Então, aí a gente sabe essa memória, ela é toda, os sentimentos, o sensorial nos traz essa memória. Isso faz toda a diferença no nosso comportamento. Então, acho que de relevante apenas eu queria dizer isso, e acho que essa obra é uma obra que merece ser lida, que a gente está falando do Dr. Bezerra, né? A gente sabe que é maravilhoso, onde ele fala também do desfalecimento e do arrastamento, né? Ele fala assim, até vou citar a frase aqui, ó: estudai esses desastres, tudo isso que a gente falou daqui para trás, e reconhecereis que são sempre devidos a um desfalecimento seguido de um arrastamento. Aí ele especifica o que é o desfalecimento e o que é o arrastamento, trazendo isso para o espírito da obsessão, para que a gente entenda essa tomada de decisões através de uma outra mente, dessa conexão que existe. Mas, enfim, eu queria agradecer bastante a presença, foi muito gratificante, Orson. Acho que o assunto realmente, ele, talvez, eu concordo com a Fernanda, mereça um terceiro episódio, vamos ver alguma coisa específica. Aí você tem, o Orson é um ótimo produtor, ele vai produzir alguma coisa que complemente esses conhecimentos, né, dentro ainda da mesma ótica. Eu agradeço a presença do Gustavo também, um abraço forte para o Orson. Fico por aqui, então, para ouvir as considerações finais. Que Deus nos abençoe e que esse programa tenha trazido muita luz a todos, muita compreensão daquilo que foi dito. Muito obrigado, Walter. A sua presença é sempre enriquecedora para todos nós, nossos laços de amizade, de afinidade, e os programas que você também produz são muito significativos. É um esforço grandioso de muitos amigos por toda parte, né, visando a difusão do Espiritismo que tanto nos ajuda. Então, Gustavo, agradecendo também a você, a disposição, e você já aceitou aqui publicamente a terceira edição, já se comprometeu. Então, olha, eu deixo para você aí o final, use o tempo que você achar necessário, referindo-se principalmente à questão de Barbacena especificamente, que foi o assunto marcante da live passada, né? Ok, primeiramente queria dizer que é um prazer, né, esse compromisso, é um prazer esse bate-papo. Eu particularmente me sinto muito feliz em poder algo oferecer e também aprender, ouvir, poder, né, responder alguns questionamentos que nem sempre as pessoas têm com quem tirar essas dúvidas. Então foi um prazer, né, estar com vocês mais uma vez, e será um prazer estar numa próxima. Em relação à circunstância de Barbacena, que guarda, né, estreitamente, né, uma conexão com o que nós estamos falando aqui, àqueles que não conhecem, né, em Barbacena aconteceu no século passado o que se chamou o Holocausto Brasileiro, que é para onde muitos indivíduos eram levados, um manicômio, né, chamado Hospital Colônia, e passavam lá esses irmãos por circunstâncias mais complexas, advindos de vários locais do país. E então sempre nos intrigara, né, o porquê Barbacena. Não é uma cidade que, em tese, não tinha tanta significância, a não ser a altura, como Petrópolis, e que à época era recomendado como tratamento de algumas doenças mentais, vamos chamar assim. Mas os maus tratos e as circunstâncias de desencarne lastimáveis em que, né, aproximadamente 60 mil irmãos sofreram, nos chamou a atenção. E chamou a atenção também, obviamente, da espiritualidade, que nos convida para ir fazer um trabalho de ordem científica, em auscultar as causas, né, desse processo em que a loucura era o tema maior.
e por que Barbacena estava ligada às cadeias da loucura. E então, resumidamente, né, o que nós tivemos a possibilidade ali de auscultar, como já mostrei um pouco mais cedo, de uma maneira bastante metódica, visando dentro daquilo que é possível, pelo método, né, empírico, observando e tentando diminuir as influências nos medianeiros que trariam, né, ou as informações ou as participações espirituais, digamos assim. O que nós observamos é que, de fato, né, a Daniela Arbex, que é a jornalista que escreve o livro, né, O Holocausto Brasileiro, ela estava inspirada, até porque antes disso, um psiquiatra italiano já havia feito essa correlação, inclusive com os porões, que é a peça que alguém aí citou, Os Porões da Loucura, o que acontecia também, né, na ditadura. Então, sempre se fez uma analogia a situações ultrajantes. Mas por que isso? Se nós espíritas sabemos que o acaso não existe, qual a causa desse efeito? Se todo efeito tem uma causa, qual seria a causa? Então, mediante ali aproximadamente 3 anos de reuniões acontecendo, né, quinzenalmente aos domingos, o que nós observamos em vários casos, em que, de uma maneira geral, deixando claro aqui, embora existam as especificidades, os indivíduos que chegaram ou reencarnaram no Hospital Colônia, porque muitos reencarnaram lá, guardavam vínculo com o Terceiro Reich, com o Holocausto nazista, em especial com um campo de concentração que era o de Auschwitz, em especial com uma classe específica, a SS. E que o que acontecia ali, na verdade, não era um processo, ao contrário do que muitos podem imaginar, de punição. Porque Deus é amor. O amor não pune, o amor educa. O que acontecia ali era um processo expiatório e, portanto, educativo. Nós vamos verificar aqui, ou melhor, com Allan Kardec, que a expiação é um travo. Assim está lá na obra O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Então, nós fomos percebendo que esses indivíduos reencarnavam com um travo na condição psíquica, cognitiva, da intelectualidade, enfim, com limitações, para que tivessem, de alguma forma, tempo de recapitular os equívocos. Então, muitos deles tinham essas visões pretéritas e estavam ali, como o Manuel Filomeno de Miranda diz, né, exudando essa matéria mental negativa e promovendo, de certa forma, uma limpeza do psicossoma, do corpo perispiritual. Né? O Gabriel Delany é quem faz essa analogia que particularmente eu gosto muito, que o corpo físico é como se for um mata-borrão do perispírito. Então, o que estava acontecendo naquele momento expiatório e que a loucura foi uma via educativa era essa exteriorização daquilo que estava em desarmonia com a lei divina, em que esses espíritos compulsoriamente passaram por humilhações, passaram por circunstâncias às quais alguns ou muitos deles também fizeram outros passar, e ali perceberam alguns deles que conseguiram despertar que esse não é o caminhar que eles queriam para a vida deles. Em contrapartida, também alguns dos irmãos que sofreram enquanto judeus no Holocausto não perdoaram e promoviam ali processos obsessivos permitido pela justiça divina. E aí alguém falou que está lendo esse livro aqui, né, que trata basicamente disso, Nas Fronteiras da Loucura, né, Manuel Filomeno de Miranda. Aqui, Bezerra de Menezes vai a um hospício observar um processo obsessivo que promove a loucura. Então ele narra o caso dessa jovem que tentou o autoextermínio devido à loucura e mostra isso, a nossa amiga Sueli. Quão próximo estão as influências obsessivas da loucura, mas a loucura vinculada a Barbacena
não tem uma causa exógena, exterior. Via de regra, a loucura do que aconteceu em Barbacena é um efeito de causas endógenas. Ou seja, a própria transgressão da lei divina foi tão grave para esse grupo de espíritos que foi necessária uma intervenção comunitária de um grande grupo de indivíduos para uma expiação coletiva. A gente fala tanto de desencarne coletivo, né? Mas a gente esquece de tratar o conceito de expiação coletiva, para que eles pudessem, de alguma forma, minimamente, promover uma higienização perispirítica do seu corpo mental, para que tenham oportunidades futuras em tendo um perispírito adequado, promover, modelar, organizar um corpo biológico futuro adequado, para que possam retornar com o seu processo evolutivo. O que é mais importante deixar claro é que o Holocausto brasileiro não foi um local em que Deus puniu seus filhos, mas foi uma abençoada escola em que espíritos como eu e como muitos de nós que estamos aqui, que transgrediram e ainda transgredimos a lei divina em maior ou menor monta, puderam lá aprender, sentir na pele e perceber que nós podemos e devemos fazer diferente, que só há um caminho para sermos felizes e saudáveis, que é estarmos em harmonia com a lei divina. E assim, da maneira mais sintética possível, eu gostaria aqui de resumir o que nós ficamos em alguns anos e ainda estamos estudando sobre o que foi promovido nesse ambiente espiritual. Fato é, e eu sempre gosto de deixar isso claro, o que mais nós percebemos lá foi, entre um erro e um processo expiatório tão grave como esse, via de regra, aconteciam reencarnações intermediárias, em que a misericórdia permitia que esses indivíduos com graves delitos pudessem, ao invés de expiar, antes reparar. E quando havia uma reincidência, e ao invés da reparação, havia uma transgressão da lei divina, aí sim, a expiação como último recurso educativo vinha. E por que isso é importante? Porque cada um de nós que estamos aqui hoje nesse bate-papo maravilhoso pode estar tendo, através da misericórdia divina, uma oportunidade de reencarnar com rigidez, com saúde mental e física. Não porque mereçamos necessariamente, mas porque a misericórdia divina nos permite, para repararmos. E caso não aproveitemos bem a oportunidade, aumentando nossos débitos e transgressão com as leis divinas, ou enterrando os tesouros que o Pai nos confia, quem sabe poderemos no futuro sermos nós aqueles que compulsoriamente precisarão expiar. Nenhum de nós precisa passar por isso. Que façamos as melhores escolhas, que estejamos fazendo bem no limite de nossas forças. E é por isso que vocês veem aqui o irmão, espírito que faliu no passado, tentando fazer o bem no limite das forças, tentando trabalhar o máximo que consegue. E por isso que cada oportunidade de trabalho, como a de hoje, é uma bênção. E olha, se alguém tem que agradecer hoje, aqui sou eu, por poder, de alguma forma, ser útil àqueles que estão interessados na temática. Isso só me ajuda, de alguma forma, a reparar, seja lá o que for que tenhamos feito no passado, porque ainda estamos em um processo evolutivo em comunidade. Vamos evoluir pelo amor, vamos evoluir pelo trabalho no bem. É esse o convite, é essa a resolução que o trabalho em Barbacena me ensinou e que eu gostaria aqui de repassar a vocês, dando uma boa noite, rogando que Jesus seja com todos vocês e que nós possamos seguir juntos e em frente, meus irmãos. Muito obrigado, Gustavo. Meus parabéns a você. E somos todos espíritos falidos mesmo, tentando se reerguer através do trabalho continuado, né? E olha, nós estamos aqui com 1h40, mas eu não vou deixar de fazer essa última pergunta, que é simples fazer para o Walter responder aqui. Walter,
porque num processo de abordagem como nós estamos fazendo aqui, não poderíamos deixar de responder essa pergunta aqui para o nosso Jairo Ferraz. Olha que pergunta interessante. A pessoa, mesmo com boas intenções, pode estar sofrendo algum tipo de obsessão, Walter? Apenas para encerrar mesmo. Sim. Só para encerrar. Olha, Jairo, eu também questiono essas boas intenções, entendeu? Qual é o grau dessas boas intenções? A pessoa, mesmo com boas intenções, se for boas intenções de verdade, se é uma pessoa pura, se é uma pessoa evoluída, uma pessoa que tem predominantemente o bem e é um espírito dentro da própria escala espírita de um alto grau de desenvolvimento, como o Gustavo Ramalho já falou, isso não existe, né? Então, se ela está entre nós, e nós não sabemos que ela tem essa luz, como algumas pessoas devem ter, então você está certo, né? Agora, a gente realmente não sabe, essa palavra boas intenções acaba ficando um pouco vaga, né? Porque nós sabemos que o que impede a influência de espíritos sobre nós, não basta ter boas intenções, né? A gente precisa de um desenvolvimento e um grau espiritual bastante elevado e que sejamos referência dentro da luz espiritual, sem ao menos que saibamos, né? Estamos encarnados sem nem saber disso. Então, é uma pergunta difícil pela própria condição em que nós estamos aqui. Então, essa é a resposta que eu deixo para você. Espero que tenha clareado um pouquinho. Muito bem. Muito boa noite a todos. Muita gratidão. Compartilhem o conteúdo. Divulguem para que outras pessoas tenham acesso a esse vasto material. Estamos sendo transmitidos para 8 canais. No canal que você está, você pode compartilhar, inscrever-se no canal, fortalecer e passar para outras pessoas. O objetivo é esse. Como disse o nosso Gustavo, encerrando a sua fala, é trabalhar para nos reerguermos de nossos equívocos do passado, que nós, felizmente, não nos lembramos, mas a misericórdia divina nos deu a oportunidade de reconstruir. Então, uma boa noite. Semana que vem teremos mais 3 mineiros aqui, o Quincas Veloso, o Daniel Nascimento e o Wellington, ali da região de Tupaciguara, por ali. Estarão conosco aqui 3 entusiasmados mineiros. E na outra semana, dia 9, nós teremos a Rosana Silqueira, que está nos acompanhando aqui, de Montes Claros, junto com o Luiz Fernando Baia, de Campinas, e o Marcos Bernardi, de Atibaia. E no dia 16, teremos a presença do Ismael Gobo, de Araçatuba, referindo-se ao centenário do Espiritismo em Araçatuba, nesse 2021, que programou extensa rede de atividades que está se cumprindo. Então, depois teremos uma parada aí de fim de ano, começo de ano, mas esses são os próximos programas que nós deixamos já o convite antecipado e que convidamos você para estar conosco. Sim, Sueli, esta live merece ser revisitada, ouvida outra vez e amplamente divulgada. Boa noite a todos, um grande abraço, fiquem bem, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado por esse momento. Até lá, boa noite, muito obrigado. Você ouviu o